Bom dia, meus amados! A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Como foi sua semana? Foi uma semana abençoada? Espero que sim. Domingo passado nós tivemos algum probleminha aí na gravação. Eu não pude compartilhar, infelizmente, a aula. Mas hoje nós teremos uma aula, ó, tá 10, tá muito bom, tá abençoada. Vamos falar sobre Sansão, entre forças e fraquezas, tá? Este texto que agora faz base, que é Juízes 16, é o texto base dessa lição. Meu nome é Emanuel de Brito e vai ser um enorme prazer ter você nessa aula de hoje. Vamos ter um momento de oração? Paizinho Santo, queremos pedir a Tua presença nesta lição. Queremos te pedir, ó Pai, que Tu possas falar com o nosso coração. Abre nossa mente e coração para que possamos ouvir a Tua voz. E usa, ó Deus, a vida de cada um dos meus amados, ó Pai, para, ó Deus, que essa lição possa refletir, ó Pai, fazer, ó Deus, as certezas daquilo que Tu tens agido em nosso coração. E principalmente, ó Deus, entre fraquezas e forças, ó Pai, possamos entender que a Tua presença é que nos basta, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja com cada um dos meus queridos irmãos, onde quer que estejam. Que essa palavra, Deus, possa, Deus, ir ao encontro à sua necessidade. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados, é um texto um pouquinho longo. Vou pedir para você ter atenção. Se você quiser, pode me acompanhar aí, fechando os olhos, ou então lendo aí no computador, ou no seu tablet ou no celular. Vamos lá? Juízes 16, dos versículos 1 a 31, diz assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e elevando-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Siroque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: Persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderes afligir? Disse-lhe Sansão: Se me amarrares com 7 vegas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, amarrando-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm contra ti, Sansão. E então quebrou as vegas de verme, como se quebrara o fio da estopa ao cheiro de fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declarar-me agora que poderia ser amarrado. E ele disse: E se me amarrassem fortemente com cordas novas, e ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou novas cordas e amarrou com elas, e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou em seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão:
Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia. E ela as fixou a uma estaca e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Então ele despertou do sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando-o ela, todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou um a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, retirando-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: serei ainda essa vez como dantes, e me sacudirei? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, amarraram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram as 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício no seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus. Ele dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincava diante dele, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Essa é uma tradução da Almeida Corrigida Fiel,
É bem grande, mas é importante a gente ler para a gente ter noção de toda a história de Sansão, ok? Vamos começar? O objetivo da nossa aula hoje é refletir sobre a história de Sansão, mostrando as suas fraquezas, né, humanas, e mostrando também a responsabilidade sobre as nossas escolhas e alianças, na qual fazemos. Para início de tudo, antes de começar, eu gostaria que você refletisse. Você já teve alguma vez a percepção de uma pessoa que começou bem, mas depois no final não saiu muito bem? Não precisa falar. Mas há muitos casos de pessoas que começam muito bem, comprometidas, mas que com o tempo perdem-se, julgam-se melhor, julgam-se que são autossuficientes e com isso se perdem. E isso é um pouquinho daquilo que eu quero que você reflita no final dessa história, tá bom? Vamos lá? O autor de Eclesiastes declara: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Isso está em Eclesiastes 7, versículo 8. Aplicando essa verdade à vida, devemos lembrar que o mais importante é como terminamos nossa carreira e não como começamos. Estudando a história bíblica de Sansão, vemos alguém que teve um bom começo, porém sua vida terminou de forma trágica. Ok? Até aí tá ok? Vamos então continuar com o fundamento bíblico. Sansão, cujo nome provém do termo hebraico Shemesh, que é sol, e provavelmente signifique pequeno sol, é o último juiz impulsionado pelo Espírito em Israel, antes da atuação de Samuel. Tá? Então isso é também importante. Sansão ele foi um juiz, tá? Ele foi um juiz no povo de Israel e foi juiz por 20 anos, como nós vimos lá na palavra. E ele foi o último juiz impulsionado pelo Espírito. Depois disso foi somente o profeta Samuel. Sua história aparece a partir do capítulo 13 do versículo de Juízes. A sua mãe era estéril e recebeu o anúncio de seu nascimento por intermédio de um anjo que falou também de sua missão, que era começar a livrar Israel do poder dos filisteus. Os filisteus eram pedras no sapato do pessoal de Israel, porque você lembra de Davi? Davi também combateu os filisteus. Os filisteus eles viveram na mesma região do povo de Deus, em Jerusalém, tá? Na região ali. E, e com isso o designou para ser nazireu desde o ventre. Por isso deveria seguir uma série de cuidados. A palavra nazireu significa separado, consagrado. Sobre este tipo de voto, há mais detalhes em número 6, de 1 a 8. E seu pai teve o cuidado de buscar o Senhor para saber como criá-lo. Você vê como são as coisas, né? Notamos que a Bíblia não registra o clamor do povo por livramento quando Deus designou Sansão. Diferente de outras ocasiões registradas nos livros de Juízes, como o caso de Débora, nós também temos várias outras coisas aí desses relatos, onde o povo clamou, tá? Para a libertação, seja pela libertação, seja para o cuidado acerca das guerras que existiam, né? Dos povos que atacavam constantemente Israel. O pastor e teólogo Roger Elwood comenta: Sansão foi chamado para ser um especial instrumento de Deus em um tempo quando todo o povo de Deus fora seduzido pela cultura dos filisteus. R. C. Sproul disse de maneira diferente dos outros invasores. Os filisteus eram civilizados e não se mostravam terrivelmente opressivos. Por conseguinte, Israel relaxou sob o domínio dos filisteus e não invocou o Senhor. Este foi o ambiente em que Deus chamou Sansão. O povo de Israel havia se acomodado a uma existência pacífica com os filisteus, e Sansão seria um instrumento de Deus para despertar o seu povo e convocá-lo a abandonar a sua paixão pela cultura filisteia. O que se percebe na história, nos capítulos 14 a 16, é que Sansão, apesar do cuidado de seus pais e a bênção do Senhor, como está em Juízes 13, 24,
se tornou um homem, mostrando um comportamento nada condizente com o homem consagrado. Ao contrário, parece que ele seguia a tendência de seus dias, quando entre o povo de Israel, cada qual fazia o que se achava mais reto. Uma coisa que é interessante, que vocês vão perceber no transcorrer, as lutas de Sansão só ocorreram quando tinha algo que era fora do desejo dele. Muitas coisas ele lutou com a direção, né, que aquilo que Deus, porque estava no coração dele, mas com a direção de Deus. Mas em outros casos, Sansão lutou por sua próprio desejo, por sua vontade. E ele fez muitas besteiras. Vocês vão, muitas não, algumas besteiras, né? Primeiramente, ele casou fora do povo. Ele teve contato com cadáveres, festas e costumes de outros povos. Ele fez apostas, matanças e até prostituição, se vê na vivência adulta de Sansão, conforme está registrado no livro de Juízes. Por fim, ele se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila, cujo nome traz o sentido de fraca. No relacionamento entre eles se percebe a fraqueza de ambos. A fraqueza de Dalila veio à tona quando ela aceitou persuadir Sansão para que ele revelasse seu segredo, recebendo para isso dinheiro dos filisteus. Ela se empenhou e, mesmo sendo enganada algumas vezes, insistiu até que ele cedesse, mostrando-se fraco e revelando o seu segredo, o que lhe custou caro. Os seus resultados, de todas as ações inconsequentes de Sansão, que não consideravam tão seriamente seu voto, parecem ter culminado com este momento onde ele se deixou persuadir por Dalila e caiu nas mãos daqueles de quem devia livrar o seu povo. Suas imensas tranças foram cortadas, e com a sua imprudência perdeu as três coisas mais importantes. Primeiro, a comunhão com Deus, a segunda, a força e, por último, a visão. Sansão, o pequeno sol, passou a viver como escravo, cego, privado da luz do sol, andando em círculos sem sair do lugar. Dalila, fraca, foi desfrutar da sua injusta riqueza em algum lugar. No entanto, no cativeiro, Sansão se lembrou do Senhor, clamou para ter força ao menos uma vez, a fim de destruir os filisteus. Ele moveu as colunas do templo de Dagom, o que causou sua queda sobre todas as pessoas que ali estavam. Sansão, assim, sacrificou a própria vida neste ato e matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida, cumprindo ainda que, através da própria morte, o propósito para o qual nasceu. Bem, até aí tem alguma dúvida? Eu achei muito interessante isso, né? Sansão, ele foi um contraditório, tá? Em alguns detalhes que eu vou colocar para vocês. Aqui na revista ele coloca que ele nunca convocou um exército. Ele sempre lutou sozinho. Ao fazer algo errado, mantinha sempre em segredo, como no caso do leão morto. Ele não levou em consideração o conselho dos pais e relacionou com mulheres dos povos incircuncisos. Tá? Incircunciso por quê, gente? Naquela época, os israelitas não poderiam se relacionar, fazer práticas com pessoas incircuncisas. E ele se prostituiu com pessoas de outras nações. Então isso foi também um dos pontos onde pegou. Porque isso era sinal da aliança com Deus. Né? Outro detalhe é que em todas as lutas se deram com alguém quando colocou entre ele o seu desejo. Então, assim, a gente pode até colocar que isso é um pouco do eros, que é a parte do desejo de Sansão, e também o carisma, que é o dom. Então, olha
como é contraditório uma pessoa que se levanta, né? Deus levanta no meio do seu povo para trazer o livramento com força, comunhão e visão, e ela se perde porque ele deixou se contaminar com aquilo que estava ao seu redor. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar uma certa consciência. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos contaminados, se acostumar. Viram aí a coisa como o povo de Deus se acostumou com os filisteus. E com isso a cultura, a consagração a outros deuses, a outras coisas que não era não era aquilo que Deus desejava ao seu povo, começou a entrar dentro do povo. Isso é uma coisa muito complicada. Vamos continuar aí. Palavra que ilumina a vida. A história de Sansão nos ensina e nos faz lembrar que Deus tem sempre o desejo de livrar seu povo, mesmo quando este está acomodado em meio à opressão. Para isso, ele chama pessoas que devem observar certos princípios no desenvolvimento da vocação. Só um pouquinho. Uhum. Da vocação, para que não venham parecer como aconteceu com Sansão. Nosso papel missionário traz na dimensão da evangelização o compromisso com a libertação das pessoas em vários aspectos. Somos parte do plano divino de promover salvação e libertação na vida das pessoas e que sofrem por algum motivo. E não podemos e nem devemos menosprezar tal vocação, mas exercê-la com zelo e responsabilidade. A necessidade de vigilância é também uma lição que aprendemos com essa história. Até aí, está tudo bem? Veja aí como é interessante, né? Sansão, ele tinha um chamado, um ministério e uma vocação. E ele, por não vigiar e por deixar o seu coração se contaminar, perdeu a bênção. Perdeu sua força, perdeu sua comunhão, perdeu a sua visão. E nós? Temos sido vigilantes? Temos sido pessoas que nós temos honrado a Deus e principalmente cumprindo essa dimensão que é colocada do Evangelho de libertar pessoas através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através de nossa oração. E outra coisa, será que nós temos menosprezado essa vocação? Deixando ela descanteado ou colocando ela mínima ou pequena em frente a tudo aquilo que nós vivemos? Eu acho interessante que ele coloca aqui que devemos exercer sempre com zelo e responsabilidade, sempre vigilantes, né? Sempre vigilantes. E você vai perceber o porquê nós devemos ser vigilantes, tá bom? Vamos continuar. Deus designou Sansão como nazireu, dando-lhe habilidade especial para cumprir seu propósito. Seus pais o criaram no temor do Senhor e Deus o abençoou. Mas por alguma razão ele se tornou egoísta e imprudente. E aqui tem 3 pontos que ele colocou aqui como sendo pontos que ele foi egoísta e imprudente. Primeiro, ele se arriscou no espaço da tentação, as vinhas. Escolheu amar pessoas estranhas à sua fé e desprezou o chamado de nazireu. E terceiro e último, revelou seus segredos a quem não fazia parte da sua história com Deus, e isso lhe custou a própria vida. Veja como são esses 3 pontos. Muitas vezes nós arriscamos colocando nas tentações aquilo que Deus muitas vezes quer nos livrar e nós queremos estar lá no meio. Deus quer sempre nos livrar, mas muitas vezes nós somos muito tendenciosos. Outra coisa aqui, que ele desprezou o chamado de nazireu e escolheu amar pessoas estranhas à sua fé. Isso é uma coisa muito complicada. É uma linha tênue, uma linha muito e complexo. É uma linha muito tênue, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não conhece tanto a verdade
E a gente pode, né, muitas vezes casar com uma pessoa diferente da nossa fé. Mas muitas vezes o amor é cego, né? Diz ali o ditado, o amor é cego. Ele nos cega mesmo, tem hora. Então isso nós devemos ter cuidado. E outra coisa, ele revelou os seus segredos. Uma coisa que eu tenho assim, que meus pais sempre nos instruíram, que eu acho muito interessante, se há algo que Deus está colocando em seu coração, não revele. Não revele. Primeiro deixa se cumprir para depois sim você contemplar, você dar o seu testemunho daquilo que Deus fez. Segredos são para serem guardados. E isso é você e Deus. Isso é uma parte que eu acho muito linda da história de Jesus, que ele fala que devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta, ter o nosso momento com Deus. Porque ele quer que nós tenhamos intimidade. Na intimidade nós revelamos os nossos segredos mais íntimos a ele. Muitas vezes nós temos dificuldade de se abrir. Isso não é um problema, desde que isso não afete a sua vida. Mas você tem que abrir para Deus. Abrir para aquele que te criou e te conhece na essência. Amém? Vamos continuar. Aquilo que foi dado a Sansão como dom, de alguma maneira, fez com que ele se achasse autossuficiente. E nós podemos passar por isso também. O fato de Deus nos chamar, nos ungir e nos dar um ministério para desenvolver, além de contar conosco para fazer discípulos e discípulas, não nos isenta de tentações e de nos desviarmos de seus propósitos. Outra coisa, a vigilância é fundamental. E quanto mais cuidarmos da nossa relação com Deus, da nossa vida espiritual e devocional, mais condições de superar tais desafios nós teremos. Sansão tinha pais que zelavam por ele, mas ele não valorizou isso. Ser criado muitas vezes na igreja, ter pessoas que oram por nós, frequentar a escola dominical e conhecer a Bíblia também não é só suficiente. A cada dia, diante das tentações, dos apelos do mundo, das pessoas e da nossa própria alma, somos desafiados e desafiadas a escolher o caminho da santificação, que honra o nome do Senhor e o nosso chamado. Em última análise, os filisteus venceram Sansão, não porque eram mais fortes, mas porque Sansão demonstrou infidelidade. Os cristãos, às vezes, caem na armadilha de pensarem que seu grande inimigo é a cultura ímpia que os assedia. Sem dúvida, a cultura ímpia é um inimigo, mas apenas em sentido secundário. O nosso grande inimigo somos nós mesmos. Se estamos sendo oprimidos hoje, não é porque as crenças e os estilos de vida modernos são mais fortes do que nós, e sim porque nós temos sido infiéis para com Deus, que nos torna fortes. Isso aí eu queria que a gente refletisse. Deus ele nos torna forte. O que é fraco em nós é quando nós se afastamos da presença de Deus, quando se achamos autossuficientes, tá? Continuando. Essa história, no entanto, nos revela também a graça e a misericórdia de Deus, tanto quanto sua sabedoria. Sua soberania, não é sabedoria não, soberania está acima de nós. Deus tinha um plano para Sansão e apesar dele ter se desviado tanto, quando clamou, o Senhor o ouviu e assim conosco também. Meus amados, Deus ele conhece a todos os seus filhos. Quando você clama, quando você ora, quando você pede, você está, por exemplo, sedento da presença de Deus,
Deus está ouvindo a sua oração. Deus ouve a sua oração, Ele é presente em sua vida, Ele quer se achegar a ti a todo momento. Mas devemos sempre pedir pela presença dEle. Devemos sempre estar na presença dEle. E outra coisa que vamos ver aí, Deus nos permite andar pelas nossas próprias vontades e colhermos o fruto amargo de nossas escolhas. Porém, se o buscarmos, se nos arrependermos, Ele está perto sempre para ouvir, restaurar e renovar, mesmo quando parece tarde demais para a sua ação. Isso é uma coisa que é lindo do amor de Deus. Ele é um amor que não se acaba, Ele é um amor que nos sustém, Ele é um amor que se estende de geração por geração. Tenha certeza que se você ama a Deus, se você coloca sua família diante de Deus, por 1000 gerações Ele será. Olha para você ver como é a fidelidade de Deus para com a sua vida. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é soberano sobre nossas vidas. Mas apesar de tão grande soberania, Ele nos permite ter o livre-arbítrio, as escolhas, para que possamos fazê-las. Mas sempre teremos o quê? A colheita. Nós temos as consequências de nossas escolhas. Quantas vezes nós erramos nas escolhas e depois a gente fala, poxa, pisei na bola, não era isso não foi legal. Deus pode reverter? Pode, mas nós vamos sempre ter consequência das nossas escolhas. Amém? Vamos então para a nossa conclusão. A história de Sansão nos mostra, na verdade, o que não fazer. Não devemos confiar na nossa própria força, mesmo quando reconhecemos que ela vem de Deus. Também precisamos vigiar sobre o perigoso caminho das nossas vontades e desejos humanos. É possível vencer as tentações e Jesus veio ao mundo para garantir isso. O que nos cabe dia a dia é vigiar, orar e caminhar na busca e na direção dos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu queria que você pudesse refletir nesse instante e assim, vamos ter um momento para você pensar um pouco o que Deus tem agido, feito em sua vida. O Senhor Deus, Ele nos dá oportunidades ímpares. Essa é uma oportunidade ímpar de estarmos aqui em aula, aprendendo um pouco da sua palavra. Mas o que é mais importante, eu queria que você refletisse quais são os apelos imediatos que o mundo nos faz. Quais são os apelos imediatos que o mundo nos faz? Pensou aí? Bem, como nós vimos, o mundo ele traz coisas secundárias. Ele nos tenta trazer tentações, coisas que, gente, nós vamos gostar. Coisas que são bonitas, coisas que são agradáveis, coisas que no primeiro instante é maravilhoso, mas que podem reverter em coisas que vão ser desagradáveis no futuro. Mas eu vejo que os apelos que o mundo faz só vão ter eficácia se nós dermos brecha a ele. Então, assim, o mais importante disso tudo é nos cuidarmos para estarmos firmes no Senhor. Os apelos são vários. Muitas vezes, as festas, os amigos, as premiações, o nosso trabalho, carros, tudo
podem ser coisas que são apelos imediatos que podem nos cegar, né? Mas isso é como eu falei, e a lição coloca bem claro, são coisas secundárias. O que é primordial é entendermos que nós devemos permanecer inabaláveis. Devemos estar cientes que nós devemos estar firmes no Senhor. Amém? E outro ponto, quais seriam as 3 coisas mais importantes a serem evitadas pelos discípulos e discípulas de Jesus? O que você acha que podemos fazer para evitar, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter assim um certo cuidado é que a Bíblia ela é cristocêntrica. Tudo é centrado em Cristo. E eu vejo que muitas vezes as pregações, aquilo que tem que se falado, até mesmo aquilo que a gente tem desejo, é ter uma visão que a Bíblia é antropocêntrica, que é o homem no centro de tudo. Você pede e ele vai cumprir. Você dá a ordem e vai se cumprir. Não, você tem que ser próspero. Ah, não, você tem que ser rico. Você tem que ser aquilo. Não, não. Você tem que ser salvo. Você tem que refletir aquilo que Cristo deseja de sua vida, que é ser exemplo de amor, de dedicação, de fé. Tá? E é isso que é importante nós termos um pouco de ciência. Nós devemos evitar isso. Outra coisa também é autossatisfação. Autossatisfação é muito complexo, porque é muito bom a gente ter satisfação pelo nosso trabalho, satisfação das coisas que atingimos. É bom atingirmos nossos sonhos, mas nós devemos ter sempre o cuidado de saber que foi Deus. Deus permitiu e Deus moveu em nosso favor. Não conseguimos por nós mesmos. E eu acho outra coisa que é muito importante é o desafio de viver uma vida de santidade. Buscar cumprir a vontade de Deus para nós e através de nós para este mundo. Então, assim, são 3 coisas que eu coloco aí, mas, claro, você tem a liberdade para pensar o que são coisas que muitas vezes nós devemos evitar. Para alguns que são pavio curto, discussões. Para aqueles que se entristecem facilmente, buscar força no Senhor. Evitar de buscar notícia ruim, né, gente? Que ultimamente está tendo muita notícia ruim. E uma coisa que eu acho lindo da palavra, e eu quero aqui colocar para vocês um texto de Paulo que se encontra em 2 Timóteo 4, no capítulo 4, dos versículos 7 e 8, que até eu tenho falado muito, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos sabem aí que nós estamos passando, né, com o meu pai, mas essa palavra tem sido uma coisa muito importante. Deus tem dado uma certeza para nós do combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus quer que nós possamos ter bons encerramentos, não bons inícios. É excelente termos bons inícios, mas o que Ele quer é um bom encerramento. É completar a nossa carreira e dizer: Senhor, eis-me aqui, completei a minha carreira. E outra coisa que a gente viu também no texto, eu acho que foi no Fundamento Bíblico, é o texto de Eclesiastes 7:8. É melhor o fim das coisas do que o começo. Isso é verdade. Nós devemos ser vigilantes e viver a nossa vida para termos uma vida plena com Deus. Amém? Eu gostaria de orar por você nesse instante. Feche os seus olhos e principalmente coloque diante de Deus
aquilo que você gostaria que ele trabalhasse, né, no seu coração. Porque assim nós devemos ter a certeza que Deus está trabalhando, sabe? Vamos ter esse momento? Paizinho, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, ó Deus, agindo nesta manhã, nesse dia, ó Pai, com os teus filhos. Como diz a tua palavra, Deus, que nós possamos ter atenção, que nós possamos ouvir a tua voz e principalmente estarmos cientes que devemos estar cumprindo a tua vontade, tuas promessas. Ah, Paizinho, nos perdoa se nós temos falhado, se nossas fraquezas, ó Deus, têm sido maiores do que as nossas forças. Mas pedimos, ó Pai, nos fortaleça nesse instante. Nos dê, ó Deus, aquilo que é necessário, ó Pai, para, ó Deus, conseguirmos vencer o dia mal, as tentações. Pai, fortaleça nossas vidas e que possamos estar, ó Deus, em nome de Jesus, sustentados em Tua Palavra, nas Tuas palavras e principalmente, ó Pai, que o Teu Espírito Santo jamais se afaste de nós. Paizinho, vai de encontro nesta manhã, neste dia, a cada um dos Teus filhos e filhas, e que o Teu Espírito Santo, Deus, possa de pouco em pouco revelar qual é a vontade plena e que no final possamos dizer: Pai, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. Paizinho, muito obrigado por tudo, obrigado pela Tua presença e queremos te pedir, ó Deus, por nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, age no nosso meio. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos aí os versículos, né, da semana, nós temos os textos aí que nós já lemos de Juízes 16. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós temos aí esses versículos, que também estará aí nos comentários aqui embaixo, tá, ok? Eu gostaria também de compartilhar com vocês a bibliografia, se você quiser depois checar isso daí, você pode dar uma pausa, pegar aí o texto e aí você compartilhar ou ver, né, se aprofundar no conhecimento. Você é o nosso convidado. Nós estamos tendo os cultos online e ao mesmo tempo presencial. Nós ficamos suspenso devido ao decreto, né, do lockdown. A gente optou, a parte da liderança, por ter lockdown total e nós estamos tendo sempre o culto online, ou pelo Instagram ou pelo YouTube, tá? Hoje provavelmente nós teremos o culto presencial com ceia, tá? Então você é o nosso convidado para estar conosco e, gente, o Espírito de Deus está derramando de uma maneira sobrenatural em nossas vidas. Amém? Então às 19 horas você está sendo convidado para o nosso culto de celebração e adoração. E a escola dominical toda manhã às 9 horas aí pelo canal do YouTube, enquanto estivermos aí neste momento de resguardo, de quarentena, ok? Faça a sua oferta e plante a sua semente. Os dados estão aí, mas também você pode colocar lá embaixo. Eu queria também, gente, destacar que nós estamos com uma campanha chamada Ajuda do Alto, tá? Do Ministério da Ação Social, em que você nem precisa descer do seu carro, tá? Nós temos aí divulgando aí no Instagram e no Face esta campanha e eu gostaria muito, se você tiver condição, de abençoar outras vidas. Muitas vidas estão carecendo de alimentos, perderam seus empregos, então a igreja ali tem abençoado essas vidas e nós temos colaborado com muitos irmãos. Então, colabore, oferte, ok? Inscreva-se no nosso canal para não perder essas lives, vídeos e tal. E nós temos aqui no YouTube e se inscreva e ative as notificações. Mas também siga o Instagram. O Instagram é onde nós colocamos sempre as notícias da nossa igreja. E aqui embaixo nós temos também o link para você poder se inscrever lá nos nossos canais, ok? Eu gostaria de fazer uma homenagem, como coordenador da Escola Dominical, ao Dia do Pastor Metodista. Hoje se comemora o Dia do Pastor Metodista. E na nossa casa,
na Casa de Deus, nós temos 3 pastores. O pastor Carlos Brandão, que é o nosso pastor titular, o pastor Geraldo e o meu paizinho, o pastor Manuel Ferreira de Brito. Né? Mesmo acamado, ele está ali recebendo as nossas orações. E a gente quer assim estender nosso amor, nosso carinho e principalmente que vocês possam receber de Deus essa sabedoria, esse entendimento para Deus, que Deus possa usar assim de uma maneira sobrenatural as suas vidas. Vocês são amados e nós amamos demais vocês, tá? Receba o abraço da Escola Dominical e principalmente de cada aluno e cada aluna, ok? Meus amados, eu quero agradecer a você por ter acompanhado até aqui a lição. Tem sido muito difícil, estou numa uma correria bem grande com o tempo, né, cuidando do meu paizinho, mas eu quero agradecer a você que veio até agora, tá? Que o Espírito Santo possa falar o seu coração e principalmente que ele derrame sobre ti muitas e muitas bênçãos. Que ele possa derramar sobre ti a sabedoria e principalmente o espírito de vigilância, tá bom? Não baixe, não baixe, mas fique firme, ok? Vamos terminar com uma música aqui que eu achei muito linda e fique na paz. Uma boa semana, viu? Um abraço, fique com Deus, até mais, um beijo, tchau! Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, te amo. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo com obras, com fé. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia